Olá, querido. Olá, querida. Você está vivendo nestes momentos, talvez, o momento mais difícil da sua vida. E olha, se as palavras ajudassem, você já estaria se sentindo melhor, porque você já recebeu tantas palavras de amigos, queridos, e até de pessoas que você nunca imaginou. Mas nada parece diminuir a dor que você está sentindo. Sabe por quê? Porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte é um elemento intruso na experiência humana. A vida pode ser a pior das vidas, a mais triste das vidas, mas quando chega o momento da morte, o ser humano não consegue lidar com ela. Mas quero que saiba uma coisa. Pessoas que, como você, já passaram por esta triste experiência, são unânimes em concordar que os 12 primeiros meses depois da morte de um ser querido são os momentos mais difíceis. Depois, tudo, aos poucos, vai se encaixando. Eu sei que, às vezes, você acha que esta dor não vai acabar nunca. Às vezes você desperta com a sensação de que teve um horrível pesadelo e em poucos segundos você percebe sua realidade. Não está sonhando, não está tendo pesadelo. É a sua cruel realidade. É como se tivesse arrancado alguma coisa de você, como se tivessem cortado um braço, uma perna, como se tivesse faltando ar para conseguir viver. A morte é injusta e cruel. Que sentido tem a morte de um filho querido, de uma criança? Essa criança não teve sequer direito de desabrochar. Que sentido tem a morte de um jovem na plenitude da vida? Tantos sonhos, tantos planos, para quê? Acabou tudo. Que sentido tem a morte de um pai, de uma mãe que deixa crianças pequenas, um cônjuge que fica desesperado sem saber o que fazer? Ah, querido, não. A morte não tem sentido. Mas você precisa, nestes momentos, confiar em Deus. Mesmo que você se pergunte, por que a mim? Por que comigo? Por que Deus não protegeu, não curou a pessoa amada que eu perdi? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Mas Deus está perto de você, pronto a consolá-lo. E estas palavras que vou falar para você não tem como propósito diminuir ou acabar com sua dor. Tem como propósito ajudá-lo a sobreviver, a continuar caminhando, a chegar no outro lado da montanha vitorioso ou vitoriosa. Portanto, querido, preste atenção a estes conselhos que eu vou lhe dar. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que a vida continua. Eu sei que você está machucado, você está ferido. Você está se perguntando como vai recomeçar a vida agora. Mas, querido, olha para essas crianças. Parece que nada acontece para eles. A vida continua. O sol continua brilhando. As aves continuam cantando. Claro, você neste momento não percebe nada disso, porque você está machucado.
Dentro de você há uma capacidade de recuperação inacreditável. Vou ler para você um texto bíblico, que é uma promessa maravilhosa. Diz assim, Salmo 147, verso 3. Ele sara aos quebrantados de coração. Ele venda as suas feridas. Feridas. Lembra daquela ferida que um dia você se abriu? Como sangrava? Lembra daquela perna que você um dia quebrou? Lembra quando você estava engessado? Dava a impressão de que essa dor não ia acabar nunca, que aquele desconforto, o sangue da ferida aberta não ia parar nunca. Mas o tempo passou. E hoje, olhe para essa ferida, só resta cicatriz. Olhe para essa perna engessada, você pode caminhar bem. O que aconteceu? Deus curou você. A própria vida se encarregou de curar você. Só que o instrumento que Deus usa para isso chama-se tempo. E o tempo não passa rápido. Agora tem uma coisa. Nesta vida não há noite, por mais escura que pareça, que dure para sempre. O sol sempre sai. Não há inverno, por mais terrível, por mais cruel, por mais frio que seja, que não chegue ao fim. Logo vem a primavera, depois chega o verão. Nesta vida tudo passa. Passam os momentos bons, passam os momentos tristes. Portanto, se precisar chorar, chore. Mas lembre-se, a seu lado você tem um Deus maravilhoso. Ele ama você. Você está se perguntando, e como, se me ama, permite que esta dor terrível chegue à minha vida? Ah, querido, nesta vida há coisas que não compreendemos. Desde que o pecado entrou ao mundo, entrou a morte. Hoje você foi vítima da morte. Um ser querido foi arrebatado das suas mãos. Essa dor está perturbando. Essa dor parece que colocou uma venda nos seus olhos, você não consegue enxergar luz por lugar nenhum. Mas tenha paciência, Deus está trabalhando em você. Deus está colocando calma em seu coração. E quando menos você imaginar, um dia vai acordar e vai ver que tudo passou, que a dor passou. Quando passou, você nunca vai saber. Mas Deus realizou o trabalho maravilhoso de recuperação na sua vida. Em segundo lugar, aceite os seus sentimentos. Não os rejeite, não fuja deles, por mais horrorosos que lhe pareçam. Santos homens da Bíblia, na hora da dor, também sentiram que Deus tinha abandonado eles. Mas nem por isso Deus deixou de amar a essas pessoas. Olha, deixe correr os seus pensamentos, seus sentimentos, assim como as águas do riacho correm. Não guarde isso para você, porque isso vai envenenar seu coração. Deus ama muito você. Em terceiro lugar, procure pessoas que já passaram pela mesma experiência que você está vivendo agora. Porque, sabe, pessoas que já passaram pelo vale da dor, da dificuldade, das lágrimas, essas pessoas que já perderam um ser querido, são as pessoas que melhor podem ajudar você. Porque essas pessoas também, em algum momento da vida, já se desesperaram, já entraram em pânico. Acharam que estava tudo perdido, que não dava para recomeçar. E, no entanto, hoje, essas pessoas recuperadas são a melhor prova de que a dor passa. O momento, por mais difícil que seja, vai embora.
Em algumas cidades existe um grupo de apoio para pessoas que perderam um ser querido. Se na sua cidade não existe esse tipo de trabalho, procure outras pessoas que já viveram o mesmo drama que você, mas abra o coração. Faça o que se diz catarsis. Tire para fora o que está incomodando você. Porque junto com as palavras, quando você conta a sua história, quando você conta a sua dor, junto com as palavras sai o veneno que está destruindo você por dentro. Há muita gente que vai gostar de ouvir você. Em quarto lugar, evite as drogas, os calmantes e o álcool. Mesmo que o médico no início recomende isso para você poder descansar melhor, para aliviar a dor, use o mínimo indispensável. Uma médica famosa disse em certa ocasião: jamais use drogas se você puder evitar a dor de outra maneira. Sabe, um corpo que usa drogas começa a pedir a mesma droga cada vez em maior quantidade. E chega um momento em que você começa a se destruir não apenas pela dor da perda, mas também pela dependência dos calmantes. E com toda certeza, a pessoa amada que você perdeu não teria querido esse tipo de vida para você. Portanto, largue as muletas. Aprenda a caminhar com suas próprias pernas. Você consegue, sabe por quê? Porque você não está sozinho. Como disse, tem muitos amigos a seu lado e tem um Deus maravilhoso que pode dar forças para você. O álcool é traiçoeiro. Tem gente que entra no uso do álcool justamente por causa da dor, das dificuldades, das tristezas. E no início dá a impressão de que o álcool acalma a dor. Mas quando você percebe, está afundado, está lá no fundo do poço, não consegue sair, está tudo perdido, você não vê luz por nenhum lugar. Tenha confiança em Deus. Caminhe, respire ar puro, clame a Deus, abra seu coração a Deus, chore, suplique ajuda. Você vai ver que lentamente a dor vai passar. Em quinto lugar, procure amigos e converse com eles. Em outras palavras, eu diria, deixe-se amar. Tem tanta gente linda, maravilhosa, que gostaria de ajudá-lo. Mas essas pessoas não podem fazer nada por você se você não lhes permitir. Agora, eu sei que em momentos como este que você está vivendo, não dá vontade de reagir. A tendência natural é ficar sozinho, isolar-se, fechar as portas e chorar. Ou então ficar deitado o dia todo. Não tem mais vontade de trabalhar, parece que a vida acabou. Parece que a vida se deteve num ponto e até aí chegamos. Dá a impressão de que arrancaram um pedaço de você. Está faltando algo. E você acha que a vida desse jeito não vale a pena ser vivida. Mas, querido, querida, embora a pessoa que hoje descansa foi muito valiosa para você, muito amada por você, muito importante para você, tem outras pessoas lindas que você ama e que amam você e que ainda estão vivas e pelas quais vale a pena continuar lutando.
Vale a pena continuar olhando para frente, aceitando os desafios. Por isso, não fique em casa. Ou se ficar em casa, abra as portas. Receba seus amigos. Aceita um convite, vá para jantar. Tente sair do marasmo, da depressão. Nada está perdido para aqueles que confiam em Deus. Eu não quero minimizar a sua dor. A sua dor é real. Ninguém pode dizer para você, eu sei como você está sentindo. Como alguém pode saber como você está se sentindo? A sua dor é particular. Você tem todo o direito de, vamos a dizer, usando o termo familiar, curtir a sua dor. Mas, por favor, não se deixe vencer pela dor. Nada está perdido para aqueles que descansam nas mãos de Deus. E você é um filho amado de Deus. Portanto, levante a cabeça, enfrente os desafios da vida, porque você, com toda certeza, vai vencer esta dor. Em sexto lugar, deixe as lágrimas saírem. Não se reprima. Não tente guardar tudo dentro de seu coração. Tem um conselho de Paulo muito interessante na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz assim: Não queremos, pois, irmãos, que vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Aqui Paulo está falando de dois tipos de tristeza. Tristeza com esperança, tristeza sem esperança. Como se entristecem as pessoas que não têm esperança? Se desesperam, enlouquecem, choram. Às vezes, na hora do sepultamento, tentam se jogar na terra. Quer dizer, para elas, a morte é o fim de tudo, acabou tudo. Muitas vezes tentam até se tirar a vida, porque não conseguem ver uma luz lá no fundo do túnel. E como se entristecem as pessoas que têm esperança? Paulo disse, devemos nos entristecer, sim, mas com esperança. Como é que você não vai se entristecer se perdeu um ser querido, uma pessoa amada? Lógico que você tem que chorar, porque você tem sentimentos. Você não é um robô, mas Paulo disse, entristeça-se com esperança. Quer dizer, chore, sofra, mas ao longe brilha a esperança. Que esperança? A promessa da ressurreição. Esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa, quando Cristo voltar, vão ressuscitar. Você vai poder abraçar a pessoa amada que a morte tirou de você. Eu sei que nós vivemos numa sociedade que ensina que o homem não chora. Mas como não chora? O homem não tem sentimentos. Sabe, às vezes eu acho que Deus nos deu lágrimas para tirar o veneno que nos está matando por dentro. Portanto, chore, não tenha vergonha de chorar. Aceite seus sentimentos. Se tiver que ficar sozinho, se tiver vergonha de chorar em público, feche as portas de seu quarto e chore, chore. Tire para fora tudo que está machucando você por dentro. Mas deixe a esperança brilhar em seu coração, porque a morte
para aqueles que acreditam em Jesus, não é o fim de tudo. A esperança brilha, a esperança maravilhosa da ressurreição. Em sétimo lugar, não tome decisões apressadas. A hora da dor, a hora das lágrimas, não é o melhor momento para decidir nada. Decidir vender uma casa, comprar outra, decidir mudar de emprego, fugir para longe onde as lembranças da pessoa querida não perturbem você. Não, a hora da dor não é o melhor momento para decidir essas coisas. Eu encontro pessoas que querem esquecer a pessoa amada que a morte arrancou. Olha, querido, essa pessoa amada sempre vai estar na sua lembrança. Ela forma parte da sua vida para sempre. É da lembrança dessa pessoa, desse filho, dessa esposa, do esposo, do amigo, do pai. É da lembrança dessa pessoa querida que você tem que tirar forças para enfrentar o futuro. Calma, deixe que Jesus cure as suas feridas. Deixe que Jesus coloque paz no seu coração. Às vezes você acha que nunca vai conseguir esquecer. Dê tempo ao tempo. O melhor instrumento que Deus usa para curar você chama-se tempo. Mas não se apresse a tomar decisões. Deixa eu contar para você a história de Laura. Laura é uma mulher que passou pelo mesmo momento que você está passando. Laura perdeu a seu marido de uma maneira brutal, sem sentido, louca, cruel. Ele foi assassinado. Sabe, Laura tinha uma família linda, esposo maravilhoso, 3 filhos lindos. Uma mulher feliz, tocava harpa divinamente, os meninos cantavam muito bonito. Era uma família cristã. À noite, quando o marido chegava do trabalho, depois de jantar, carregava a harpa, pegava a esposa, os filhos, e iam visitar outros lares para falar do amor de Jesus. Enquanto ela cantava a harpa, as crianças cantavam. Depois ele falava de Jesus, levava esperança às famílias. Não fazia mal a ninguém. Eram bons cidadãos, bons cristãos. Mas um dia, de manhã, estavam reunidos na sala, ele estava pronto para sair. Alguém bateu na porta, ele foi abrir a porta. E lá na porta, um homem com uma escopeta de cano curto. Não disse nada, não explicou nada, simplesmente atirou. Tudo foi rápido, 1 segundo. De repente, já o homem estava caído nos céus, no chão. O sangue espalhado por todo lado. Seu coração um coador. As crianças começaram a gritar. Laura se levantou à pressa, tentou levantar o marido. Os vizinhos apareceram, chamaram a polícia, o pronto-socorro. Quando a ambulância chegou, ele já estava morto. Uma semana depois, eu cheguei na cidade de Laura. Fui a visitá-la e disse: Laura, eu gostaria de fazer uma oração com você. Ela olhou para mim com olhos frios, sem vida. Fazia vários dias que não comia, não bebia, não dormia. Não se importava com os filhos. Os vizinhos e amigos cuidavam das crianças. Ela literalmente estava morta, os olhos assim, fixos num ponto indefinido da parede. Sentada na sala, vestida de negro, cabelo negro, solto, pálida como uma cera. Tinha perdido a vontade de viver, não queria viver mais. Quando eu disse que queria fazer uma oração, olhou para mim e disse: pastor, por quê? Diga-me por quê. O que eu fiz de errado? Por que Deus está me castigando? Querido, ao longo da minha vida, eu tenho ouvido essa pergunta tantas vezes. Deus não está castigando você.
A dor, querido, não é castigo de Deus. É que nós vivemos num mundo de dor. Agora tem uma coisa. Deus ama você, mesmo que você, neste momento, não compreenda. E era isso que Laura dizia: pastor, por quê? Explique-me por quê, diga-me por quê. E eu não encontro respostas na Bíblia, porque a Bíblia não explica tudo. A Bíblia pede para você confiar em Deus, porque Deus ama você. E se você está passando por este momento difícil da vida, Deus tem um plano que você não compreende. Precisa confiar em Deus. Laura estava triste. Disse para ela: Laura, dentro de um mês eu tenho uma programação gigantesca em Brasília. Vão estar reunidas 20.000 pessoas. E eu quero convidar você, vou pagar a passagem de você. Vai lá para tocar a harpa em Brasília. Leva teus filhos. Ela me olhou e disse: eu não quero mais ver a harpa na minha vida. Essa harpa traz a lembrança do meu marido. Na minha vida já não tem música. E meu coração só tem dor, tristeza, lágrimas. Eu não quero mais ver a harpa. Eu disse: Laura, de todos modos, vai lá para Brasília. Eu te convido. Um mês depois estávamos em Brasília, me encontrei com o pastor dela. E ela disse: pastor, Laura veio, está aqui, mas não quis trazer a harpa. Mas sem ela saber, nós trouxemos a harpa. A harpa está aí. Uma noite eu estava pregando sobre os mistérios da dor. Ah, querido, Deus jamais prometeu para você que nesta vida a dor não tocaria a porta de seu coração. Agora, Ele prometeu que jamais te deixaria sozinho. Neste momento você pode não entender isso. Como Laura, você pode estar desesperado, pensando: onde está Deus? Onde está o amor de Deus? Confie nele. Confie nele. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E eu disse: Laura, esta noite eu quero te fazer um convite. Eu contei a história de Laura. E disse: Laura, se você esta noite quer dar um voto de confiança a Deus, se você quer dizer: Senhor, eu não te entendo, eu não compreendo o que está acontecendo comigo, mas por favor, ajuda-me a confiar em Ti, mesmo não entendendo, eu te peço, sai de aí, de meio da multidão, e vem aqui e toca a harpa, porque embora você não sabe, teus amigos trouxeram a harpa e a harpa está aqui. E naquele momento as pessoas entraram trazendo a harpa. E eu disse: Laura, vem. Silêncio. Todo mundo olhava de um lado para outro. Aonde está Laura? E de repente os canhões de luz localizaram ela. Vinha caminhando pelo corredor. Vestido negro, comprido, cabelo solto, rosto pálido. E vinha chorando. E subiu no palco. Pensou uma, duas vezes. Pegou a harpa nas suas mãos e começou a tocar uma música muito linda. E com essa música estava dizendo: Senhor, eu não te entendo, mas eu quero confiar em Ti. Oh, querido, talvez você neste momento também não compreenda o que está acontecendo com você. Mas como Laura, por favor, dá para Deus um voto de confiança. Acredita nele. Confia nele. Esta dor vai passar. Amanhã vai doer menos. O próximo mês vai doer menos. Dentro de um ano vai doer menos. A lembrança dessa pessoa querida sempre, sempre vai estar com você. Mas a ferida não vai mais sangrar. E um dia, querido, quando o arcanjo faça soar a trombeta e Cristo aparecer nas nuvens dos céus, essa pessoa querida que a morte arrancou das tuas mãos vai ressuscitar.
E você vai poder abraçá-lo e viver eternamente com Ele. E naquele dia, não mais dor, não mais lágrimas, não mais tristeza. O império da morte terá chegado ao fim. Mas até aquele dia não chegar, confie em Deus, mesmo sem entender. Que Deus te abençoe.